Bora lá, nação! E o Neto largou o aço em cima do Tite após a demissão do Tite no Flamengo, e o Felipe Luiz agora vai assumir novo técnico do Mengão. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Neto, os Donos da Bola, ao canal da ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Eu quero mostrar uma coisa incrível, que é o do Tite, né? Porque a conversa mole dele é uma conversa tão mole. É mais ou menos igual a Vila Mimosa, quando eu ia, né? Ou na Help, né? Quando eu ia. Porque você chega lá nesses lugares, você chega morto, mas a sua autoestima é tão grande, as pessoas se deixam de tanto autoestima e que você acredita. Você acredita naquilo. É que ele fala pra vocês aí. Vocês acreditam nele. Coloca ele aí, tudo que você quer colocar, Cascão. O respaldo da direção, ele é constante, ele é diário, ele é de todos os momentos, né? Quando a gente fala de fortalecimento de uma equipe toda de trabalho, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e a... Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Ai, que eu adoro também. Os caras adoram quando eu me ferro. Né? Os caras me adoram dos processos que eu tomo quando eu perco. Adora quando o Corinthians ganha. Hoje, por exemplo, o Corinthians ganhou um monte de gente. Eu não encho o saco de ninguém quando o Corinthians ganha aqui também. Então eu não dou liberdade para ninguém ficar brigando comigo aqui na Band, em qualquer lugar. Eu faço o meu programa aqui, o programa que a gente faz, agora não fica. Tem muita gente que às vezes passa do limite. Mas do Tite perder, cara, é melhor. Tira do ar. Tira do ar. É melhor que isso aqui, ó. Mas é muito melhor. Mas é coisa impressionante, é muito melhor que isso. Fala, Souza. Mas você é um dos corintianos mais sensatos que eu conheço, porque a maioria, rapaz... Fica louco, né? Pelo amor de Deus. Na verdade, a gente tem que falar a verdade. Agora, essa é a verdade. Um cara como esse poderia ser 6 anos, 2 Copas do Mundo, perder pra Bélgica e perder pra Croácia e ainda ganhar de presente num ano que ele falou que pode me chamar disso, me chamar daquilo. E o filho dele, que é um incompetente como treinador, como auxiliar, filho incompetente. Como auxiliar, com filhos, cada um vê. Esse preparador físico incompetente. Preparador físico incompetente. 3 Copas do Mundo, não passou em nenhuma das quartas. 3 Copas do Mundo, 2 com o Tite e 1 com o Dunga. 3 Copas do Mundo, um time morto. O time do Flamengo é morto. E aí, vocês acreditam na Zona 14, no como é que é a outra, que é as coisas que ele fala? Ritmista. 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 O campo fala, o teu extremo. O extremo. Coletividade, essas conversas mole que vocês acreditam, imprevisibilidade, né? E o filho dando treino, o César Sampaio contando história, aquelas historinhas de Monteiro Lobato, é isso que ele fez a comissão técnica. Aí o Kleber o Kleber Xavier, ele falando aqui, o cara só aqui, ó, o cara concorda com tudo. Jogador final de ponto de onda, terminal. Jogador final de ponto de onda, terminal. Essa mentira. E aí, a desgraça do Flamengo, é uma desgraça isso, de mandar esse cara embora hoje. Espera a quarta. Quem sabe ganhava a quarta do Corinthians, né? Aí ganhava a quarta no Corinthians e tudo modifica. Né? Ganhava a quarta no Corinthians e tudo modifica. Não, os caras mandam esse desgranhento embora hoje. Mas hoje, pra mandar ele embora, pro Flamengo ainda ter um... O Gabigol deve estar engraxando a chuteira. O Gabigol deve estar engraxando a chuteira. O Gabigol deve estar... Só tá molando igual faca, irmão. Tá só lá. Igual faca pra cortar a picanha. Quarta-feira tem. Quarta-feira tem. Não, desgraçado ainda vai jogar. Hoje não, vai jogar de titular. Vai voltar aquela plaquinha. Não, mas vai mandar... Tá fazendo bíceps aqui pra comemorar. Deixa o filho lá. O filho, 2 Copas do Mundo. O que o filho dele fez? Qual que foi a importância do filho dele em relação aí ao Flamengo? O que fez? O cara dava treino, dava coletiva. É impressionante isso, não?
O jogo contra o Peñarol, o filho dele ficou no Brasil para dar treino pros titulares e o pai foi pro Rio Grande do Sul para não ganhar do Grêmio. Aí os caras dentro do vestiário... o filho não ganha do Peñarol. Aí os caras dentro do vestiário não podem falar mal do cara porque é o pai, né? Aí o filho, né? Aí tá o filho lá. O do Corinthians dá até pra entender, que o outro não sabe... Não entende nada, o outro não entende nada. É uma plaquinha também, ó. Quarta tem gol do Gabigol. Era mais ou menos esperado isso, principalmente quando você entra na fase de ofensa do torcedor ao treinador. E ontem eu estava com o Lédio na transmissão, e foi antes, durante e depois. Quer dizer, o clima, a energia não estava. E isso tudo reflexo da oscilação do time durante toda a temporada e principalmente a falta de desempenho, escolhas duvidosas, né, em relação a jogadores. Quer dizer, tudo isso levou. Eu vou te dizer sinceramente, quando foi contratado, eu achei até, pelo trabalho que foi feito, é lógico que na seleção foram 6 anos, que poderia dar muito certo, né, principalmente pelo material humano que tinha à disposição. Mas em nenhum momento a gente viu uma equipe que tenha tido comportamento, desempenho, performance muito regular. Algumas partidas assim esporádicas, mas não uma regularidade que a gente sabe que poderia ter tido. E ontem foi bem constrangedor mesmo para um treinador do nível do Tite, né? Principalmente antes do jogo, ter aquelas ofensas, mas faz parte, né? Isso não tem jeito. Quer dizer, agora tem a interinidade do Felipe Luiz. Eu fiquei pensando o seguinte, o Paulinho, eu acho que estava lá em 94, né, quando foi exatamente o que aconteceu comigo. Até comigo mais rápido. Primeiro porque eu não pensava em ser treinador, não era a minha ideia. Daí eu parei de jogar em julho e em setembro veio mais do que um convite, uma convocação para assumir sem ter, quer dizer... a relação entre meus ex-companheiros e agora você ter que comandar. É lógico, o Felipe tem personalidade forte, sabe se impor, já tem uma pequena experiência aí com categorias de base. Mas talvez uma chance que ele tenha, né? Talvez um pouquinho mais rápida do que ele tinha pensado. Mas você não tem outro nome no momento. Ainda mais que no dia 9 de dezembro você vai ter uma eleição, né? Será que a atual gestão vai contratar um novo treinador ou vai deixar o Felipe? Por hora, eles têm dito, e acertadamente, né? Por hora, que não está nos planos contratar um treinador que ultrapasse o período da gestão, que até o fim do ano, por isso o Felipe é anunciado. Sei que as coisas no futebol mudam muito rapidamente. Inclusive, a prova disso é essa informação, de que hoje chega ao fim a era Tite. Como maestro, se eu voltar um ano atrás do que eu pensava, eu dizia um ano atrás que se o Tite não der jeito no Flamengo, quem dará? Né? Me parecia a tacada mais certeira possível no mercado. Ainda que o Tite tenha um estilo muito diferente daqueles que normalmente dão certo no Flamengo, eu imaginava que do jeito dele ele levaria o Flamengo a conquistas, no plural. E ele vai embora tendo conquistado apenas o campeonato estadual, que é muito pouco para o tamanho desse elenco. O que levou... o maestro citou os xingamentos de torcedores antes, durante, depois do jogo, e eu vou acrescentar os depois e depois do jogo, nas entrevistas, porque hoje a gente tem torcedores credenciados, né, com seus veículos de comunicação, mas torcedores, né, se portando como torcedores, falando como torcedores, indo à entrevista e tornando aquele ambiente de pós-jogo mais um cenário de torcida, mais um cenário de cobrança de torcedor, se confundindo com perguntas de profissionais que trabalham em veículos de imprensa propriamente dito. E o tom desse papo, né, nessa mistura de perguntas feitas por torcedores junto com jornalistas, que também são duros, fazem as suas cobranças, mas num tom muito diferente, foi crucial para a queda do Tite. Foi crucial, porque o Flamengo viu um treinador abatido, que foi tratado nas entrevistas como um tiroteio mesmo, assim. Só faltaram, assim, pedir textualmente: Tite, você poderia entregar o cargo, por favor? Né? Ontem, a primeira entrevista, a primeira pergunta feita por um torcedor foi: você se sente confortável para seguir aí como técnico do Flamengo?
Então, assim, e o abatimento dele, a maneira como o Tite não conseguia reagir a essa situação, fez com que o Flamengo entendesse que esse ambiente, esse clima, afetaria demais essa reta final de temporada, que ainda pode ser minimamente salva com a Copa do Brasil e, quem sabe, uma arrancada no Campeonato Brasileiro, pelo menos para sonhar com alguma coisa maior do que hoje a 4ª posição. Então o Flamengo entendia que o Tite estava muito acuado, muito abatido e não dava sinais de que poderia reagir, dar um ânimo ao time para tentar ainda buscar uma Copa do Brasil e reagir no Campeonato Brasileiro. E por isso trouxe o Felipe Luiz, que já vem estudando. O Felipe, por exemplo, ele tem a licença A. Muita gente se perguntou: mas o Felipe vai poder assinar a súmula, vai poder fazer tudo direitinho. Mesmo se não pudesse, ele teria sido efetivado, alguém assinaria ali a súmula para ele. Já aconteceu do filho do Tite ter que dirigir num jogo e alguém assinou a súmula para ele porque ele não tinha licença. Mas o Felipe tem a licença A, que é o que precisa para trabalhar hoje no futebol brasileiro, vai assinar a súmula normalmente e vai dirigir o Flamengo. O clube está queimando etapa? Óbvio que está queimando etapa. O Felipe está se preparando para ser técnico, eu acho, inclusive, ele tem condição de virar um grande treinador, mas não era a hora que ele imaginava estrear. Mas, como funcionário do Flamengo, atende ao pedido e tem a chance também de se consagrar, como, por exemplo, Paulo César Carpegiani fez nos anos 80, quando o Maestro era jogador. 81. Desejo sucesso ao Felipe, né? Eu sei que ele quer muito ser treinador e sei que ele entende que não era o momento ideal, mas nem sempre a gente trabalha com momentos ideais, né? Às vezes o cavalo passa na sua frente, você tem que montar, e quero desejar sucesso ao Felipe na nova empreitada que começa a partir de hoje. Lédio Carmona, boa tarde, hein? Bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Júnior, Paulo. No caso do Felipe agora foi uma convocação, né? Então, uma convocação nesse momento, ele trabalha dentro do Flamengo, não teria como ele aceitar, por mais que seja um risco para ele. Bom, só fazendo um preâmbulo, eu sou um dos muitos que achavam que o Tite daria certo. Ele ser um ótimo treinador, ser um muito bom treinador. Não deu certo, começou bem, depois as coisas começaram a não acontecer, as lesões atrapalharam, é fato, mas em nenhum momento ele conseguiu fazer os olhos do torcedor do Flamengo brilhar. Acho que o Tite não fica desempregado muito tempo, só se ele quiser. Eu acho que rapidamente, em 2025, ele vai estar em algum clube, alguma seleção. Você acha que vai demorar tudo isso? De repente até esse ano ainda aí, ó. Futebol é muito dinâmico, Lédio Carmona. Futebol é dinâmico, mas eu acho que em janeiro de 2025 ele está em algum clube ou até a seleção. Agora... Que seleção? Ele teve antes do Flamengo... Futebol dinâmico. Ele teve antes do Flamengo um convite da Coreia do Sul. Tá vendo? E ele optou por trabalhar aqui no Brasil. A Coreia do Sul não era a seleção que ele sonhava e optou por trabalhar aqui. Mas ele teve o convite da Coreia do Sul. E ele esperava ter um convite de clube europeu. Esse convite não veio. Ele esperou até o fim. Nutriu essa esperança de trabalhar na Europa. Era um sonho que o Tite tinha. Esse convite não veio. Aí veio da Coreia do Sul, veio do Flamengo, veio do Corinthians e ele escolheu o Flamengo. Eu acho, sinceramente, que seria um bom caminho para eles. Uma seleção que vai à Copa sempre, já tem alguma tradição. Enfim, normalmente eu não demitiria o Tite nesse momento. Mas eu entendo e concordo com a decisão da diretoria do Flamengo. Por tudo isso que vocês falaram, o time não funcionava, o time não jogava bem, teve desfalques, mas ele não conseguiu achar soluções, ganhou reforços, eu acho que os reforços não entraram bem, alguns estavam, na minha opinião, mal escalados, mal posicionados dentro de campo. Ele estava muito claramente machucado, fraco no sentido de deteriorado emocionalmente, ele não estava bem. Você via que ele estava triste, ele estava melancólico nas entrevistas, com uma certa insegurança, coisa que normalmente o Tite não tem. E, ao mesmo tempo... Lédio, uma reflexão sobre o que você está falando. O Tite deixa o Corinthians em 2016, né? E no Corinthians ele era o maior nome da história do clube, né? Se não era unanimidade, era 99% unanimidade. Mas, assim... As coisas mudam muito rápido hoje em dia, né? Graças à tecnologia, às redes sociais. Em 2016, se a memória não me falha, não existia essa realidade de torcedor ir para a coletiva e te cobrar. E aí, cara, prometeu que ia fazer gol, cadê o gol? Isso não existia. Então, assim, o Tite volta a trabalhar no futebol de clubes com um tipo de ambiente de cobrança no dia a dia
que era inédito para ele. Que era inédito. E que em alguns clubes está muito forte. O Flamengo está muito forte, cara. Né? Você tem torcedores hoje que viajam com o clube e se portam como torcedores, cobrando profissionais do futebol como os torcedores cobram na arquibancada. E o Tite não conseguiu reagir a isso, cara. Não sei nem se ele devia reagir bem a isso. Mas sei que é uma realidade que hoje está imposta no futebol, em vários clubes, e no Flamengo ela está muito forte. E claramente o Tite estava muito abatido com isso. As cobranças que ele ouviu na sexta-feira, que ele ouviu ontem, ele não conseguiu lidar com essa realidade que é muito nova para ele. Muito bom esse contexto que você vai me fazer contar uma história. Eu só vou terminar um pouquinho. Então, ele está fragilizado emocionalmente e acho que ele não estava conseguindo mobilizar emocionalmente, em termos anímicos, os jogadores. O Maestro estava comigo ontem no jogo. Se você olhar a comemoração do gol do Flamengo, parecia que tinha sido um gol aos 15 minutos do primeiro tempo. Os jogadores comemoraram de forma quase fria. E a informação que a gente tem é que o vestiário, no fim do jogo, era um vestiário muito frio. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, hein? Tá aí. Não tinha mais clima pro Tite continuar no Flamengo. Infelizmente, não tinha. Agora é esperar para ver o que o Felipe Luiz vai conseguir fazer nesses 2 dias. Não tem nem como cobrar do Felipe Luiz. Não tem. Porque o Tite deixou o Flamengo em frangalhos. Essa é a realidade. Não tem como cobrar do Felipe Luiz um bom futebol nessa partida contra o Corinthians. Mas a expectativa é de que algo melhor, algo bom possa surgir, né? Porque Felipe Luiz já tem outro pensamento, outro objetivo. Então eu acho que pode ser que ele possa nos surpreender. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Ó, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.